Isaías, eu queria ler com você capítulo 58. Isaías está um pouco para frente de Salmos. Que o Senhor abençoe você, querido, de uma maneira poderosa. Você que tem abençoado a obra do Senhor, e independente de quantia, tá, querido? Eu acredito que Deus não é um Deus que vê quantia, eu acredito que Ele vê o sacrifício, tá bom? Aquilo, às vezes R$100 para um, querido, é nada, mas R$100 para algumas pessoas é um grande sacrifício nesse momento, né? Talvez tem pessoa que tira R$100 do bolso assim, para colocar debaixo do copo, para não sujar a madeira do seu rack. Mas tem pessoas, querido, que R$100 talvez é o que ela vai comprar para comer durante a semana inteira. Então o que importa para Deus não é o valor, é o sacrifício daquilo que você oferece. Amém? Semana passada nós falamos sobre isso, né? A Deus importa mais obedecer do que sacrificar. Mas durante muito tempo a igreja do Senhor Jesus imaginou o seguinte: eu tenho que obedecer mais do que sacrificar. Mas o texto não fala isso. O texto fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não anula o sacrifício. Amém? Quando eu obedeço e sacrifico, Deus vem. Agora, quando eu só sacrifico e não obedece, o céu trava. Então eu tenho que obedecer e também sacrificar. Aleluias. Abraão obedeceu subindo ao monte, mas ele também ia sacrificar. Aleluias. Então as duas coisas precisam andar juntas. Vamos lá, Isaías capítulo 58, versículo 12. Aleluias. Eu quero ler com vocês em duas versões. Eu amo a versão King James, a versão do rei Tiago, feito lá em meados do ano 1500 e alguma coisa. Mas eu quero ler com você esse texto também na versão Almeida, tá? Eu quero trazer esses de duas maneiras para você entender comigo. A versão King James diz assim: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Tu serás chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradas. A versão atualizada diz o seguinte: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Queridos, o Senhor ministrou no meu coração, eu achei muito interessante, e tem a ver muito com esse momento que o Brasil e o mundo está vivendo. Querido, quantos aqui acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Ele está no controle de tudo. Ainda que muita coisa não é da vontade dele, não está sendo feito de acordo com a vontade dele, ele está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Nunca perdeu. Ele não colocou a árvore lá no jardim do Éden e de repente quando Eva pega o fruto, ou Adão pega o fruto, ele fala: meu Deus, o que eu fiz? Imagina Deus falando, colocando a mão na cabeça e falando: meu Deus, o que eu fiz? Eu coloquei essa árvore aqui, agora o homem que era meu, eu perdi ele. Não, já estava tudo sob controle. A palavra do Senhor diz que Ele já havia preparado Jesus como um sacrifício antes da fundação do mundo. Então antes que houvesse o pecado, já existia o sacrifício para anular o pecado. Então ele tem tudo sob controle. Nada vai pegar Deus de surpresa. Nenhuma canção diferente que você faça, ainda que estoure na internet, uma pregação que ninguém ouviu, querido, nada disso vai surpreender Deus. Não há nada que possamos fazer que surpreenda Deus. Ele sempre está anos-luz à frente de nós. Sempre. E quando Deus começou a movimentar o meu coração, querido, eu percebi da parte de Deus que Deus estava querendo deixar, eu não quero falar um recado, mas uma palavra, dar uma palavra à sua igreja. E quando eu falo sua igreja, eu não estou falando a sua igreja aprisco, eu estou falando a igreja dele na terra. Eu acredito que ele deve estar também movimentando o coração de muitos líderes, muitos pastores ao redor do Brasil. Por que tudo parou? Por que estamos vivendo essa calamidade quando parecia que tudo estava se organizando? De repente parece que tudo pode parar de novo. Querido, Deus, semana passada eu estive em uma outra igreja ministrando, e o Senhor falou algo muito forte aos nossos corações, que o céu, ele está com os olhos sobre a terra, procurando pessoas. Deus está com os olhos sobre a terra procurando pessoas, para que essas pessoas se alinhem à missão que Ele tem que dar para cada um de nós.
Ele entregou uma missão para nós como corpo, uma missão para nós como igreja. Agora, querido, toda vez que essa igreja dele, essa igreja do Senhor, ela se desalinha com o seu propósito, Deus tem que fazer alguma coisa para trazer novamente a igreja para o caminho. Ele não vai deixar que a sua igreja vá muito longe, Ele não vai deixar que você vá muito longe, Ele sempre vai enviar uma palavra. Quando Davi começou a pecar, querido, ele vai lá e fica com Batseba, ele adultera. Você percebe que rapidamente Deus vai atrás de Davi. Porque assim que Davi peca com Batseba, ele já vai cometer um outro pecado, que ele vai mandar matar o marido dela. Então agora ele também vai se tornar um homicida. E querido, se Deus não resgata Davi, talvez Davi ia se tornar cada dia, querido, uma pessoa mais distante do propósito de Deus. Então rapidamente Deus corre atrás de Davi, manda uma palavra, e aquela palavra alinha o coração de Davi. Então, querido, Deus não vai permitir que a gente vá muito longe durante muito tempo, andando fora do caminho. Ele sempre vai liberar uma palavra dizendo: volte. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias: quando vocês andarem fora, quando vocês estiverem andando por caminhos tortuosos, vocês ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: voltem ao caminho. Toda vez que a gente vai fazer algo de errado, ou já está fazendo algo de errado, querido, a palavra do Senhor diz que vamos ouvir uma voz, e essa voz sempre vai nos chamar de volta para o propósito. Porque em alguns momentos, querido, nós fazemos tanta coisa errada, e Deus, Ele vai lá e te busca, porque Ele nos ama. Querido, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele usou essa palavra, reparador de brechas. E em cima disso que Ele falou no meu coração, Ele falou sobre reparação de erros. Querido, quantas pessoas hoje ao redor do mundo, ao redor das igrejas, em muitas famílias, têm vontade de reparar, preste atenção, tem vontade de reparar os erros cometidos. Quantos filhos estão afastados dos seus pais porque cometeram algum pecado, cometeram algo muito ruim e querem de novo o abraço do pai? Eu não estou falando nesse momento do abraço do pai Deus, o abraço do pai físico. Filhos que não obedeceram, que fizeram algo de errado, e porque fizeram algo de errado, com vergonha de seus pais, saíram de suas casas, foram viver vidas totalmente fora daquilo que o pai e a mãe haviam projetado. Talvez a mulher, a menina que ficou grávida fora da hora, e porque ela ficou grávida fora da hora, sabe o que aconteceu, querido? Ela se afastou da casa dela. E se eu voltar lá e falar com meu pai não vai entender, então eu vou sair de casa, meu pai não aceita, minha mãe não aceita. Então esse filho saiu da casa do pai revoltado. No coração o filho queria reparar, mas por conhecer o julgamento e a ação do pai ou da mãe, aquele filho se afastou. E talvez esse pai e essa mãe perdeu para sempre esse filho ou essa filha. Quantos maridos talvez erraram, querido, e não conseguem contar para suas esposas porque tem medo do julgamento que virá, da briga que vai ocasionar. Então por conta disso não conseguem reparar os erros, porque estão imaginando a reação do outro. Talvez muitas mulheres que erraram com seus maridos, talvez adulteraram, fizeram algo, falaram: cara, não vou nem falar porque eu sei a reação do outro, eu sei a reação. Muitos filhos deixaram de procurar seus pais, ou pais deixaram de procurar seus filhos, querido, para reparar aquele erro, mas pensando no julgamento que recebia, a pessoa não o fez. Quantas pessoas, querido, hoje estão afastadas das igrejas? Sabe por quê? Não é porque não amam Jesus, não é porque, querido, não amam a palavra de Deus, mas por medo do julgamento da igreja, não volta. Mas eu errei, eu afastei, saí da comunhão da igreja, todo mundo sabe que eu errei, que eu pequei, que eu fiz isso, então não vou voltar. Eu estou com Jesus aqui fora, eu estou servindo a Deus aqui fora. Querido, por medo de enfrentar esse julgamento, e eu quero que você entenda comigo esse julgamento religioso que todos nós temos, porque aqueles que conseguem ficar firmes, que talvez já cresceram, são maduros, querido, a gente esquece de onde nós saímos, nós esquecemos de onde viemos. Então agora nós temos um olhar de julgar as pessoas. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 2,
Quem és tu que julga o teu próximo, e naquilo que julga o teu próximo, tu te condenas a ti mesmo? Querido, sabe o que é interessante? Eu olho para a parábola do filho pródigo, que pode ser também a parábola do pai que ama, e pode ser também a parábola do filho mais velho, né? Mas você vai perceber algo, querido, que o filho pega a herança que é dele, vai lá fora e faz tudo de errado, gasta tudo. Mas no momento a ficha caiu nele, caiu a ficha, e falou: cara, o que eu fiz de errado? Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Não é isso que o meu pai quer para mim, não é esse o caminho que o pai quer para mim. Mas quando ele pensa em voltar, qual é o primeiro pensamento dele? Como meu pai vai julgar? O que o meu pai vai falar quando eu voltar? E ele, querido, na mente dele, ele já imagina o que o pai vai falar, é ou não é? Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar assim, eu já sei, meu pai vai dar aquele sermão, cara. Ele vai falar, ele vai descer a lenha, ele vai falar: mas você fez isso, cadê o dinheiro? E agora você vai ver, meu pai vai me julgar. Então quando ele for julgar, eu falo assim: pai, eu errei mesmo, eu pequei contra o céu e pequei perante o Senhor. Nem sou digno mais de ser teu filho, mas me põe no campo para trabalhar. Eu prefiro trabalhar no campo que viver a vida que eu estava vivendo. Querido, ele pensou no julgamento. Ele queria reparar o erro. Ele queria voltar a ser filho do pai. Mas, querido, ele pensou que o pai o julgaria. Sabe o que é mais interessante? Não havia julgamento no pai. Quando ele chega, querido, ele já tinha um discurso pronto para tentar justificar o erro dele. Não é assim? A hora que ele vê o pai de longe, ele já vem assim: pai, eu pequei contra o céu perante aquele discurso dele. Ele vai lá e repete. Querido, o que o pai fez? O pai não falou nada. O pai nem deu ouvido às justificativas do filho. Ele só falou assim, chamou os servos e falou: troca a roupa dele. Eu sou o Deus das segundas oportunidades, da segunda chance. Coloca um anel nele, troca a roupa dele. Mas pai, o senhor não quer nenhuma explicação? Eu não quero nenhuma explicação. Deixa eu te falar, Deus não quer explicação. Ele quer o filho de volta. Ele não quer explicação. Pai, sabe por que eu pequei? Sabe por que eu errei? Sabe por que eu fiz aquilo? Meu filho, eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber o que o meu filho fez cobrindo o seu erro. Querido, quantas pessoas querem reparar os seus erros, querido? Quantas pessoas que estão lá fora e querem voltar para as igrejas, mas por causa do julgamento religioso dentro das igrejas, e que todos nós temos um olhar de julgar as pessoas não voltam para Cristo. O grande problema, querido, é que Deus está recebendo, Ele quer receber de volta todos os seus filhos, mas a igreja que Ele deu poder, a igreja para quem Ele comissionou a fazer algo para Ele, querido, parece que não quer que os filhos voltem. Querido, que filho lá no fundo do coração não quer voltar a ter o abraço do pai e da mãe, o cuidado, o cheiro, mas com medo do que a mãe vai falar, com medo do que o pai vai falar, continua vivendo uma vida às vezes nas drogas. Os seus sonhos de criança, seus sonhos de juventude. Eu acho algo muito interessante. Lá em casa, quando algum filho meu comete alguma travessura, não tem a ver com o Halloween das travessuras não, mas às vezes faz alguma coisa, aí a gente corrige, né? Ou eu corrijo, ou minha esposa corrige, pega o chinelo, faz alguma coisa. E sabe o que é mais interessante? Se for eu que corrigi, aí eles correm para a mãe. Aí a minha esposa fala assim: vai lá, negocia com seu pai, pede perdão para ele, conversa com ele. Aí a maior agora já fala direto, mas os mais pequenos falam assim: não vou lá não, ele está bravo. Eu não vou lá não, ele está bravo. Aí a minha esposa incentiva até que eles vêm e falam assim: papai, desculpa, você me perdoa? Eu falo assim: filho, eu já te perdoei. E acontece também o contrário. Às vezes a mãe vai lá e fala algo e vem em mim, eu falo: vai lá e fala com a mamãe. Eu levo até perto da porta onde ela está, fico de longe assim, fala. E sabe, querido, quando Deus falou comigo sobre sermos reparadores de brecha, o Senhor está dando para nós, querido, eu vou ler esse texto com você aqui em Coríntios. Deus está dando ao poder para a igreja, para que nós possamos ajudar os filhos que se afastaram.
e colocarmos eles na brecha de novo. Somos os reparadores e nós estamos na brecha. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Êxodo? Moisés queria ver a glória de Deus, mas aí naquele momento não dava para ele ver. Então Deus falou assim: eu vou te colocar na brecha da penha, eu vou te colocar na fenda da penha. E querido, deixa eu te falar, aquela brecha, aquela abertura era Jesus. Jesus era a abertura para que o homem não morresse. Ele era a abertura, ele era o reparador. Ele estava exatamente aonde que tinha que estar, para que ele fizesse a junção entre eu e Deus. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 5,18. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo, queridos? 2 Coríntios 5,18. Deus quer restaurar, querido, relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, ovelhas e pastores, pastores e ovelhas. Deus quer restaurar e você vai entender o caminho. Coríntios 5,18. Olha que interessante. Versículo 17. Vamos ler o 17. A gente consegue abrir aqui? Vê se vocês conseguem. Se não conseguir, abre na sua Bíblia. Olha, Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está na brecha, Jesus é a brecha, portanto, se alguém está nele, essa pessoa é uma nova criação. Por isso que o filho pródigo, querido, recebeu tudo novo. Deus não quer saber o que passou para trás, Ele quer o filho. Ele não quer as justificativas, Ele quer o filho, porque Ele já tem a solução do pecado. Então o pecado para Deus, querido, não é problema, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que nós lemos, querido, em Isaías 58:12? Vocês restaurarão as ruínas antigas. Por isso que está falando, as coisas antigas já passaram. Nós vamos restaurar aquilo que já passou, querido. É algo interessante, mas presta atenção. Jesus disse para os discípulos. Quem que é discípulo de Jesus? Às vezes no ouvido de alguns vai soar como uma blasfêmia, né? Jesus disse para os discípulos: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Como assim? Mas não é só Deus que perdoa o pecado? Não! Ele falou para a igreja: olha, se vocês perdoarem, eu perdoo. Agora a questão é que Deus está falando: eu perdoo, mas a igreja não perdoa. Em Tiago a Bíblia diz: olha, vocês se tornaram juízes dos seus irmãos, vocês se tornaram legisladores dos seus irmãos. Nós fazemos regras, tantas regras, e as pessoas não conseguem viver, querido, debaixo de tantas regras. Deus é um Deus que vai nos disciplinar, querido, mas a disciplina dele é com amor. Agora presta atenção no versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou e nos deu o ministério da reconciliação, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Você entende que, querido, agora você vai entender uma coisa aqui comigo. Deus, Ele usou Jesus porque o mundo inteiro estava afastado de Deus. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Então, querido, você já prestou atenção que a gente sempre quer ter a razão? Todo mundo quer ter a razão. Uma vez meu cunhado colocou no status dele assim, ó: melhor é ser feliz do que ter razão. Todos nós queremos ter razão, não é? Quando a gente briga com alguém, fala alguma coisa, a gente não abre mão porque a gente quer ter a razão. Deus abriu mão da razão para
Presta atenção, ele abriu mão da razão para não abrir mão dos filhos. Querido, quando toda a humanidade pecou, quem estava certo? A humanidade ou Deus? Quem estava certo? Deus. Mas aí vamos prestar atenção, a humanidade foi até Deus ou Deus foi até a humanidade? E Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Querido, quem estava certo era Deus, mas foi Ele que procurou o seu povo. Estávamos errados, estávamos no pecado, mas Ele veio e me procurou. Ele me procurou, eu estava errado, mas Ele abriu mão da razão e falou: eu não vou perder meus filhos por conta de só eu estar certo. Eu costumo dizer, querido, que quem procura depois do problema é o maduro. Deus era o maduro. A gente era quem estava errado, mas Ele nos procurou. E deixa eu te falar algo, querido, talvez alguém errou com você e você estava certo. Abre a mão da razão e traz essa pessoa para perto de você de novo. Pastor, mas foi ele que errou, querido. Mas você hoje é o maduro, porque Deus te entregou o ministério da reconciliação. Dentro do seu coração Deus te deu poder para reconciliar. Existe uma unção de Deus quando reconciliamos. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo fresco e precioso que desce sobre a cabeça, que escorre sobre a barba e desce nas golas dos sacerdotes, na gola de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Será como o vale de Hermon, o orvalho precioso que desce sobre o monte de Hermon. Querido, Deus entregou para a igreja o poder de reconciliarmos pessoas com Ele. Só que nós temos que tirar esse olhar de julgamento, porque senão nós vamos perder, querido, as pessoas que serão ponta de lança e chave para abrir portas que nós não temos chaves. Eu vou começar a caminhar para o final aqui, querido, um pouco por causa do tempo. Quem aqui lembra daquele texto no livro de Atos? Eu vou só comentar esse mais um texto e eu vou terminar. Lá no livro de Atos, querido, a Bíblia fala que Deus tinha um homem chamado Cornélio. E aquele homem Cornélio, aleluias, ele era um homem temente a Deus, mas não fazia parte dos cristãos, ele era de uma outra nação. Então Deus deu uma revelação para Pedro e mostrou um lençol cheio de animais. E aqui você caminha comigo na revelação, um lençol cheio de animais. Naquele lençol tinha animais puros e impuros, certo? Entra aí comigo, querido. Querido, quem criou os animais? Deus ia fazer, querido, um animal que... Aí deixa eu te falar, quando lá no Velho Testamento ia fazer os sacrifícios, certo? Alguns animais eram considerados santos, não é isso? Não era? Esse aqui eu aceito para o sacrifício disso, esse outro eu aceito para o sacrifício daquilo. Se for um bode, se for um porco, eu não aceito para esse tipo de sacrifício. Mas se é o bode que você tem, é o primogênito que nasceu, quebra o pescoço dele, porque ele é só meu. Então, querido, é bem verdade que para alguns sacrifícios Deus separou alguns animais, mas Ele não está falando que os outros não servem para outra coisa. Agora caminha comigo e volta lá na Arca de Noé. Por que Deus salvou os animais? Ele falou assim, daqueles que podem ser usados em sacrifício, você leva quantos pares, Noé? 2 pares daqueles que servem para sacrifício. E dos que não servem para sacrifício, leve um só. Sabe, querido, por que Deus salvou Noé e a família dele? Escute isso aqui como revelação do seu coração. Porque há 4 semanas atrás eu perguntei para Deus: por que o Senhor salvou os animais e não salvou o povo? Ontem o Senhor me disse: querido, eu não sou mesmo parente de nenhum macaco. Tem alguém que é? Tem uma história que a gente é animal, né? O reino animal e tal. E eu não tenho nada com macaco. Meu pai está ali, não parece com macaco. Então, se não parece, eu também não pareço. Então vem uma história, né? Mas deixa eu te falar, tudo na Bíblia tem uma tipologia. Você sabe o que Deus estava falando? Por que Ele salvou os animais? Os animais, querido, eles ouvem a voz de Deus.
Os animais contribuem para os planos de Deus. Quando Deus falou que ia destruir a terra, Deus falou com Noé, querido, e quando Deus chamou os animais, todos os animais vieram. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que durante 100 anos, enquanto Noé construía a arca, ele pregou para a criação e a criação não o escutou. Acompanhe o raciocínio. Aí Deus manda salvar todos os animais. No lençol que ele mostra para Pedro, tinha animais puros e impuros. Aí Deus virava e falava para Pedro: come, mata e come. E Pedro falou: não, esses animais aí é impuro. Deus falou 3 vezes: Pedro, mata e come. Não, Deus, mas lá Moisés falou que não pode. E Deus falou de novo: mata e come. Aí Deus trouxe uma sentença no coração de Pedro: não considere impuro aquilo que eu já santifiquei. Então, querido, Deus estava dando uma mensagem para a igreja, dizendo: é tempo agora de matarmos e comermos os impuros. Entendeu? Antes não podia matar e comer a carne de porco. Agora Deus vira para Pedro na graça e fala: agora pode matar e comer. Aí Pedro acordou daquela revelação, não estava entendendo nada. De repente bate na porta da casa dele, falando assim: Deus falou com um cara ali chamado Cornélio. Ele quer que você vá lá pregar, porque Deus falou que era você que ia lá. Na mesma hora a revelação veio. E Pedro falou: entendi o que Deus estava falando. Que os ímpios, as outras nações fora Israel, era considerado, querido, nações impuras. Então quando Deus mostra aquele lençol de animal, Ele estava dizendo: agora é hora do evangelho começar a chegar naqueles que vocês consideram impuros. Então os animais impuros estavam dando uma tipificação daqueles, querido, que eram irracionais. Irracionais. Um animal é irracional. Por isso que Deus estava mostrando Cornélio, querido, ele estava tentando entender a palavra, mas não entendia. Ele era irracional, ele não conseguia entender porque ele não tinha o Espírito Santo. Então Deus estava dizendo para Pedro: vai lá e coloca as mãos sobre ele, derrama o Espírito sobre ele, que ele vai deixar de ser impuro, ele vai deixar de ser irracional. Antes não podia, mas para o sacrifício agora do tempo da graça, pode sim comer o impuro, pode sim comer a carne de porco. Agora pode, eu estou mandando, eu já santifiquei aquilo que era impuro. No sacrifício do meu filho, eu santifiquei tudo que era impuro. Eu perdoei todos os pecados. Por isso que lá na arca de Noé eu falei: eu vou salvar os puros, mas também vou salvar os impuros, porque para mim todo o sacrifício agora é aceito. Lê comigo Malaquias, por favor, capítulo 4. Eu vou caminhar para o final. E aqui, querido, o Senhor fale com você. Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, querido. Então preste atenção. O último versículo do Velho Testamento, quando fecha o tempo da lei, querido, presta atenção no que diz no último versículo. Meu Deus. E Elias, eu estou lendo a versão King James. Eu vou ler um termo aqui em hebraico para vocês entenderem a tradução. E Elias, ele vai procurar fazer com que os corações dos pais. Esse termo pais em hebraico se fala tub. Presta atenção aqui. Elias vai procurar fazer com que o coração dos pais, na versão King James, traduzida diretamente do hebraico, traz a palavra se retratem perante os filhos. Querido, quem erra mais? Os filhos ou os pais? Os filhos. Porque os pais já ficaram mais maduros, pelo menos na sequência da vida tinha que ser assim. Quem já errou demais erra menos. Então os filhos têm mais possibilidade de errar. Só que a Bíblia está falando assim, que Deus vai fazer com que os pais, tem uma versão que fala assim: converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Você vai entender o porquê que a tradução no hebraico aqui é diferente. Deus está falando que vai fazer com que os pais se retratem com os filhos. É o que está escrito. Quem tem a King James aí? Que os pais se retratem com os filhos, que os pais procurem os filhos, que os pais se tornem reparadores de brechas com os filhos. É os pais que se retratam,
É os pais que chegam, queridos, são os maduros, são aqueles que conseguiram ficar firmes, são aqueles que já cresceram, aqueles que já andaram em muitos caminhos e não erram mais. São eles que Deus está falando: vá lá e procure os filhos, procure aqueles que erraram, se retratem diante deles. E o texto continua dizendo: e os corações dos filhos se converterão aos pais. Tem muito filho que quer abraçar o pai, mas o pai não abre mão porque o filho errou. Quantas vezes filhos já escutaram assim: então você não é mais meu filho, então você já não é mais minha filha. E o filho guardou aquilo. E Deus está falando: pais, ainda que não foram vocês que erraram, se retratem com seus filhos. Igreja, eu parei tudo, porque a igreja se tornou um juiz. A igreja sentou na cadeira de Moisés e começou a julgar as pessoas. E Deus está falando: é hora da igreja voltar e se retratar diante daqueles que se afastaram. Na verdade eles tinham que vir, eles tinham que procurar, eles tinham que fazer. Deus está falando: não. Vocês devem se retratar perante aqueles que erraram. E depois que isso acontecer, eu vou pegar o coração dessas pessoas e vou converter eles à liderança de vocês de novo. Vocês estão entendendo, queridos? Agora presta atenção no fim do versículo: e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, se não acontecer, do contrário, eu virei e castigarei a terra com Cai. Essa palavra é peste ou desgraça. Eu não tiro a peste, eu não tiro o vírus, eu não tiro a destruição. Enquanto a igreja não entender, eu paro tudo de novo. Se a igreja não voltar e se retratar com aqueles que se desviaram, se os pais não procurarem os filhos, se aquele que não errou procurar aqueles que erraram. Jacó era um homem que Deus tinha escolhido, ele voltou. Ele teve que fugir, ele viveu fugitivo, porque ele estava esperando uma reação, que o irmão dele ia matá-lo. Ele queria pedir perdão para o irmão, mas pensando no que o irmão faria, ele fugiu. E quando ele vai voltar, querido, ele estava imaginando no coração dele que o irmão dele ia matar. E na frente ele envia ovelhas. Jesus era o cordeiro mudo que foi morto por todos os nossos pecados. Então Jacó enviou primeiro Jesus na frente. Jesus se tornou o reparador, o objeto de reconciliação entre Jacó e Esaú. E na hora que Jacó vai conversar com Esaú, os dois se abraçam e choram. Quem tinha errado era Jacó. Quantos filhos têm que se reconciliar com seus pais? Mas Deus está falando: pais, procurem seus filhos. Talvez o marido errou com a esposa, e Deus está falando: esposa, procure seu marido. Ou talvez foi vice-versa. Fala: pastor, mas foi ele que errou. Fofura, mas Deus está falando que vai restaurar. E eu finalizo dizendo, querido, que Deus não vai derramar sobre a igreja e sobre o Brasil vinho novo, enquanto não houver essa retratação dos que conseguiram ficar firmes, dos maduros, dos pais, dos líderes, dos pastores ao redor do Brasil, com aqueles que erraram. Você está comigo, querido, entendendo? O vinho novo, ele é impedido de descer. Uma viúva perdeu seu marido, o marido deixou muitas dívidas, e por consequência disso, os filhos seriam levados para pagar a dívida. E ela procura o profeta, e o profeta fala assim: o que você tem em casa? Eu tenho azeite lá em casa. Então faz o seguinte: vá nos seus vizinhos e pegue quantas vasilhas você puder pegar. E ela pega do que ela tem e começa a derramar na vasilha dos vizinhos. E quanto mais ela derrama na vasilha dos vizinhos, mais o dela se multiplica, e todas as vasilhas ficam cheias. Deus está falando para a igreja que o que nós guardamos aqui dentro da casa dá para abastecer muita gente. Só que Deus está falando: você vai ter que sair de dentro da casa e vai ter que falar com seus vizinhos que te emprestem vasilhas. Tem quantos de nós, querido, que não conversamos nem com os nossos vizinhos?
O vizinho do trabalho, o vizinho da escola, o vizinho da sua rua. Porque talvez as pessoas erraram com você. Deus está falando: o dia que você procurar essas pessoas e começar a derramar daquilo que eu coloquei dentro de você, não faltará azeite na sua botija. Mas a hora que acabou as vasilhas, então o azeite também acabou. O dia que nós paramos de derramar sobre as pessoas, Deus para de derramar sobre nós. A questão é que dá para viver. O problema nosso é que com o pouquinho que a gente tem, a gente vê multiplicar, a gente acha que dá para viver o resto da vida. O que Deus deu dura muito tempo, é bem verdade. Mas o azeite talvez já tenha parado sobre a igreja brasileira. A gente talvez está vivendo de um restinho porque derramamos durante um tempo. Depois nos trancamos de novo dentro da casa. Porque enquanto a gente derrama sobre outras vasilhas, o azeite nunca para de cair. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Se Deus tiver falado algo com você, se Deus tocar no seu coração e falar para você ligar para alguém durante a semana, ou hoje, ou ir atrás de alguém, querido, o Ministério da Reconciliação foi colocado nas suas mãos. O Ministério da Reconciliação foi colocado nas nossas mãos. A chave para a solução de uma grande pandemia está na mão daqueles que nós afastamos de nós. Os irmãos afastaram José. Eles julgaram José e não queriam José perto. Querido, a chave era José. A chave era José. A chave era José. E os irmãos foram até José, queridos, os mais velhos foram lá e se retrataram com o mais novo. E o novo falou: eu vou salvar vocês. Talvez tem muitas pessoas lá fora que têm grandes ideias, e quando você procurar eles, querido, eles vão falar: I have an idea, eu tenho uma ideia, vamos resolver isso aqui, aquele problema na igreja, aquele que vocês nunca conseguiram fazer, talvez está na chave de pessoas que estão lá fora, que têm grandes ideias revolucionárias. Eles são a chave. Mas haverá grande fome sobre a terra se nós não nos retratarmos. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Deixa Deus te encher esses minutinhos aí. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus. Eu ouvi 1000 histórias de levante suas mãos, põe sua mão no seu coração.